Olá, queridos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez e nessa semana para refletir sobre a segunda parte do primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que no primeiro trecho até o versículo 14, o apóstolo Paulo louva ao Senhor por tantas bênçãos espirituais que são encontradas nesse trecho tão comprido do grego das Sagradas Escrituras, sem pontuação, uma exaltação do apóstolo Paulo, implícito ali a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as bênçãos de Deus Pai, as bênçãos de Deus Filho, as bênçãos do Espírito Santo. E há 2 semanas atrás nós enfocamos justamente essas bênçãos espirituais que a igreja tem em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Paulo está extasiado com elas. E agora aqui nesse segundo trecho do primeiro capítulo, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo, mais precisamente no versículo 16, ele começa a orar ao Senhor, agradecer ao Senhor, pedir a Deus algumas coisas para a igreja dos Efésios, para a igreja dos irmãos que congregavam lá na cidade de Éfeso. O tema da mensagem desse domingo, que fica como convite para nós refletirmos na célula nessa semana, você pode aprofundar escutando todo o vídeo, acho que mais de 1 hora de mensagem domingo, para aprofundarmos aquilo que foi possível em cima desse texto, mas focarmos na essência da oração do crente, porque nós olhamos um modelo de oração do apóstolo Paulo e vemos o que Paulo estava pedindo. Quando nós nos deparamos com as nossas orações, nós vamos pedir as nossas demandas para Deus, que Deus realize os milagres, que Deus faça o agir e o operar dele na nossa vida. E Paulo aqui ele começa orando de uma forma diferente. Ele diz no versículo 17, ele pede que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também, versículo 18, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança nele dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Eu acredito que a chave de interpretação desse texto está justamente no versículo 17 e 18, que a oração do apóstolo Paulo é que haja um espírito de revelação e de sabedoria. Esse espírito provavelmente seja, por mais que esteja em letra minúscula, seja o Espírito Santo, de onde provém que o Espírito nos dê sabedoria e revelação e que o Espírito ilumine os olhos do nosso coração. Para quê? Para nós descobrirmos aquelas bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Para descobrirmos, como Ele mesmo diz, o nosso chamado, a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Que força é esse? Que poder é esse? O texto continua falando que o mesmo poder que o Pai usou para ressuscitar o Filho, o mesmo poder que Deus usou para ascender Jesus Cristo aos céus e colocá-lo à destra de Deus nas regiões celestiais, é o poder que Ele usa para mim e para você como igreja. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Por isso a oração do apóstolo Paulo é que nós crentes pudéssemos entender, especialmente os crentes lá de Éfeso, pudessem ter a mente, os olhos do seu coração iluminados. Para quê? Para que eles pudessem compreender as bênçãos que eles já têm em Cristo, o poder de Deus que já foi deliberado sobre a vida da igreja, o seu chamado e a herança da sua vocação, e que Deus possa nos abençoar quando nós olhamos para isso. Quem sabe produz no nosso coração uma outra forma de vermos as situações e de nos posicionarmos em oração. Quando nós chegamos diante do Senhor, da seguinte forma: Senhor, através do Teu Espírito, revela a grandeza do Teu poder para a minha vida. Revela aquelas coisas tremendas, o nosso chamado e a herança dos santos. E tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida e sobre a igreja, para que eu consiga confiar em Ti, para que eu consiga descansar em Ti. Porque quando o Espírito Santo nos revela, isso não é produto de esforço humano, mas isso é produto da revelação do Senhor,
nós ficamos extasiados, nós ficamos agradecidos, nós ficamos descansados, porque cai uma compreensão no nosso coração de que nós somos herdeiros, nós somos filhos e como filhos nós temos tantas bênçãos já designadas das regiões celestiais. E quando nós nos deparamos diante disso, se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. E eu acredito que quando nós entendemos isso, nós chegamos diante do trono do Senhor mais confiantes, mais seguros de que o nosso Deus não é um Deus limitado. Ele é um Deus ilimitado que tem todo o poder. Então, eu deixo esse texto para que você possa refletir na célula, quem sabe continuar os próximos versículos. Se no primeiro trecho, Paulo louva o Senhor pelas bênçãos espirituais, no segundo trecho, Paulo pede a Deus que o espírito de sabedoria e revelação e que os olhos do coração sejam iluminados para que a igreja possa compreender, possa entender e possa ver o poder de Deus, o majestoso, grandioso poder de Deus que é derramado sobre a igreja, que você tem direito e que eu tenho direito de chegar diante do trono do Senhor, sabendo que em Cristo nós temos todas essas coisas. Em Cristo nós temos tudo isso desde o princípio, desde que recebemos Jesus. E o Espírito Santo vai nos mostrando essas bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.